Tudo bem, amigos? Como é que vocês estão? Queria conversar agora com vocês um tema que o Brasil não é para os fracos, né? Esse vídeo aqui é pro canal Professor Papini, só para vocês identificarem. Mas depois vai para o outro também. Eu queria falar com vocês hoje sobre a falácia de algo chamado como advocacia predatória. Vou explicar. Alguns bancos do Brasil cobram juros que fariam um agiota ficar envergonhado. Crefisa, Daicoval, tá? Alguns outros chegam a cobrar juros em empréstimos consignados, BMG também, chegam a cobrar juros da ordem de 1.400% ao ano. Sim, você não ouviu errado. 1.400% ao ano. Obviamente que quando isso cai no judiciário, o judiciário revê esses contratos e tem determinado a devolução dos valores, em alguns casos em dobro, danos morais, a devolução dos valores cobrados acima da média do mercado, né? Obviamente que uma empresa que comete muitos ilícitos, que é o caso da Crefisa, ela vai ter contra si um passivo judicial enorme, um volume muito grande de ações. Alguns advogados descobriram nisso um filão de negócio, tá? É assim, são ações... Nenhuma ação é 100% ganha, tá? Mas são ações com ótimas possibilidades de êxito. Só que daí a Crefisa, ela resolveu começar a atacar os advogados que ajuizam ações contra elas. Por quê? A advocacia, gente, vocês sabem disso, vocês são advogados, tem muito da indicação. Então, assim, um advogado ganhou uma ação contra a Crefisa, daí aquele mutuário, aquele devedor, conhece outro que está devendo para a Crefisa também e fala: olha, meu advogado ganhou. E sabe, chama-se rádio peão isso daí. Hoje a rádio peão, ela é catalisada, é amplificada pela internet, pelos grupos de Zap, pelos grupos de WhatsApp, pelos grupos de Telegram. Então, assim, alguns advogados têm amealhado muitas ações contra a Crefisa. E daí a Crefisa não gostou disso, né? Porque alguns advogados conseguiram fazer centenas de ações contra a Crefisa, outros milhares de ações contra a Crefisa. Que é um bom negócio. Imagina, um advogado faz 1.000 ações. Se você colocar que ele vai ganhar de honorários, um ticket médio para cada processo, R$2.000, pô, a gente está falando vezes 1.000 ações, são R$2 milhões. Não é um negócio, é um ótimo negócio, né? A Crefisa ficou muito brava com isso e começou a acusar esses advogados de praticarem advocacia predatória. Supostamente, esses advogados estariam usando métodos ilegais, antiéticos, para captar clientes. Então eles estariam, por exemplo, invadindo o banco de dados da Crefisa para ter acesso aos devedores. E daí, com isso, fazer um serviço de prospecção de clientela. Bobagem. Absoluta bobagem. É assim, se você, advogado, quiser, eu vou falar por mim, tá? Eu, Paulo Antônio Papini, 25 anos de advocacia, já defendi 2.500 ações contra bancos em 25 anos de advocacia, tá? Hoje eu tenho aqui no escritório alguma coisa como 40 ou 50 ações contra Big Techs, né? Por quê? Porque eu ganhei uma ação contra o Google em relação ao canal que foi desmonetizado, por coincidência o meu canal, que chegou a ser desmonetizado. Ajuizei, ganhei, desmonetizado não, suspenso, desculpa, ajuizei a ação, ganhei. E daí começa aquele zum, sabe? De outros produtores de conteúdo. Pô, o Papini é bom, 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 Papini é bom. Hoje eu tenho 40 ações e eu não tenho tempo de atender todo mundo que me procura.
Eu não tenho tempo de atender todo mundo que me procura. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso também vale para o advogado que pega várias ações contra a Crefisa. Eu já tive algumas ações, não contra a Crefisa, mas contra o Banco da Ecoval. Acho que foram 2 ações contra o Banco da Ecoval. Só que o da Ecoval não comete essa ignomínia de atacar o advogado do seu cliente. O que acontece, meus amigos? Eu optei na minha vida, isso foi uma opção minha, tá? Eu não estou criticando quem faz diferente. A minha advocacia é artesanal. A minha advocacia é totalmente artesanal. Então, assim, eu converso com o cliente, eu prospecto o cliente, eu entendo o caso do cliente, eu preparo a inicial, eu preparo a réplica, eu preparo o agravo de instrumento, eu preparo a apelação, eu preparo o recurso especial, eu preparo o contra-razões do recurso especial. Eu não uso no meu escritório método de linha de produção, não uso, tá? Então, assim, a minha capacidade de atender clientes novos é muito pequena, Então eu optei em fazer uma advocacia mais artesanal, tá? Cobrar um preço maior de cada cliente, é o meu target, é meu business, é o meu core business. Tem advogados que não. É assim, eu já conheci grandes escritórios, já trabalhei em alguns deles, tá? Que 15 advogados cuidavam de 20 mil processos. Meus amigos, é impossível um advogado sozinho cuidar de 1.300 processos. Se você dividir 20 mil por 15, dá 1.373,33, uma dízima periódica. É impossível um advogado sozinho cuidar desse volume de processos, tá? Não tem como. Agora, o que acontece? Quando você tem um escritório com 15 advogados, você vai ter um advogado responsável por atender o cliente. Você vai ter um advogado responsável por gerir as redes sociais do escritório. Você vai ter um advogado responsável por fazer inicial, outro responsável por fazer apelação, outro responsável por fazer a réplica, outro responsável por fazer o agravo de instrumento, outro responsável para fazer o recurso em Brasília, outro responsável para gerenciar acordos, tá? Para gerenciar acordos. Então, eu já conheci escritórios que existia um advogado formado com OAB, etc., cuja única função dele no escritório era fazer guia, fazer mandado de levantamento eletrônico. A função dele era essa, era fazer mandado de levantamento eletrônico, de tão setorizado que o escritório era. Quando você tem um escritório desse nível, tá? E assim, eu não critico quem trabalha em esquema Ford porque foi Henry Ford que fundou na Idade Moderna o sistema de produção industrial, né? Ou que difundiu, pelo menos. Eu não vou criticar quem trabalha assim. É uma opção de trabalho de cada um, tá? Por exemplo, se eu quisesse trabalhar assim, eu teria hoje tranquilamente no meu escritório, não 40, eu teria 4.000 ações contra Facebook, Google, YouTube, etc. Eu teria 4.000 ações. Mais uma vez, não é o meu core business, não é o meu modo de trabalhar, não é o meu negócio, tá? Não é o meu negócio, não é minha praia, até porque eu não gosto de ter que ficar administrando muita gente. Pra falar a verdade, eu tenho uma visão que escritório com muita gente trabalhando, eventualmente pode até faturar muito dinheiro, mas o dono do escritório coloca pouco dinheiro no bolso. Às vezes o Guilherme Piacese, no outro canal, ele me criticava quando eu falava de valores. E eu falava o seguinte, Guilherme, quando eu falo de valor, eu quero tentar explicar para as pessoas que quando você tem uma empresa e você tem um escritório de advocacia, é uma empresa, né? Quando você tem uma empresa, não importa quanto você ganha, importa quanto você gasta. Eu já tive na minha vida a experiência de ter um escritório com 60 funcionários. Hoje eu não quero mais para minha vida, não quero, tá? Então assim, eu já cansei de ter proposta
Papini, vamos ampliar o escritório. Quando começa a ouvir a proposta de, sabe, é alguma coisa para contratar mais 8, 10 advogados para ir para atender 4 mil processos, para o escritório faturar R$1 milhão por mês, e para eu descobrir que eu não vou ser sócio e eu vou ser um empregado de luxo do escritório e vou ganhar menos do que eu ganho hoje. Obrigado, não quero. Obrigado, não quero. Tô fora. Mas tem advogados que preferem e conseguem encontrar formatos, mecânicas, dinâmicas para ganhar dinheiro de advocacia. Então, e ainda mais hoje com rede social, meus amigos, você ganha um processo numa área. Quando eu ganhei a primeira ação minha contra o Google, a primeira ação que foi minha, do meu canal, os autores eram o Guilhermo, o Piacese e o Márcio Gelberg, contra o Google, começou a pipocar gente me ligando no escritório. É assim, sem eu fazer propaganda, a minha divulgação é muito mambembe, tá? Bem mambembe mesmo. Porque minha advocacia é artesanal. Então assim, sem fazer muita propaganda, começou a pipocar. E eu cheguei ao ponto de ter 40 processos. Esses processos já se transformaram em dinheiro, etc. Guias de levantamento já foram emitidas. Então, se eu amanhã acordar e falar, puxa vida, quero transformar isso daqui agora num ritmo industrial, gente, poderia tranquilamente passar esse número para 500 processos em menos de 2 meses. E eu não vou estar fazendo advocacia predatória. Isso se chama otimização dos meios de trabalho. Isso se chama otimização dos meios de trabalho. É a mesma coisa que você imaginar uma montadora. Eu tô aqui dirigindo agora, tô vendo um carro da Volkswagen na minha frente, acho que é Taos o nome desse carro. Eu nem sabia que a Volkswagen fabricava um carro com esse nome. Se você colocar um único operário para fabricar esse carro inteiro, ele vai demorar uns 3 anos para fabricar o carro, para derreter o aço, fazer a forma do farol em plástico, construir as peças do motor, né? Produzir o pneu, ele vai ter que demorar. Quer dizer, o cara vai demorar uns 3 anos da vida dele, ou até mais, para produzir o carro. Agora, o que uma montadora de veículos faz? O que uma Volkswagen, uma Fiat, uma Toyota, que é a marca do meu carro, fazem? Na verdade, ele tem um funcionário que aperta o farol, a lanterna na carroceria, tem o outro que faz o vidro, tem o outro que faz o espelhinho, tem o outro que faz o pneu, tem o outro que faz... E esse carro que uma pessoa sozinha produziria em 3 anos, é fabricado em alguns dias. É simples. E para a advocacia é a mesma coisa. Então esse argumento de advocacia predatória lançada pelos bancos é canalha, é criminoso. Eu espero que os advogados que sejam acusados disso processem esses bancos por danos morais. Me surpreende que algum advogado de banco aceite lançar uma acusação leviana dessa contra o colega apenas para agradar o cliente. Eu acho lamentável isso. Eu acho pior que lamentável, é deplorável, tá? Eu não aceito uma palhaçada dessas na minha vida. Então é isso, meus amigos, né? A advocacia predatória não existe, e recentemente o TJ de São Paulo desconstituiu uma sentença na qual o juiz acredita nesse engodo, que existe uma coisa chamada advocacia predatória. Não, não existe advocacia predatória. Não existe advocacia predatória, tá? E eu não sei, eu acho que assim, para você argumentar uma coisa tão grave dessas, você tem que ter uma prova muito robusta. Até onde eu sei, o direito que eu aprendi na faculdade se faz com fatos e provas. E não com falazada, não com acusações levianas. Você falar que um advogado pratica advocacia predatória, que ele invadiu o servidor da tua empresa para ter acesso aos dados, isso é uma acusação muito séria. Isso é uma acusação muito séria. Tá legal? Amigos, por hora é isso. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!